Programa Agenda Médica. Oferecimento Laboratório Sabin PhD, ITEPAC, Landgraf Odontologia Premier, Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Medprev, saúde para toda a família. Bom dia! Vamos iniciar o nosso domingo cheio de informações e dicas boas. O nosso programa Agenda Médica começa agora e nós teremos a Valquíria Pinheiro. Ela é nutricionista e responsável pelo Banco de Leite Humano aqui da nossa cidade. E ela conta um pouquinho como você pode se tornar uma doadora e das dificuldades que envolvem a amamentação. Envelhecer é algo que não tem como fugir, mas que tal envelhecer com a pele bem cuidada? Quem vai falar sobre esse assunto conosco são os dermatologistas doutora Mariana Alpino e doutor Gustavo Alpino. E como o dia 4 de fevereiro foi o Dia Mundial do Câncer, você sabia que detectado precocemente a chance de cura é de 90%? Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o cirurgião oncológico doutor Eduardo Gomes. E no nosso quadro Saúde Bucal, vocês nas ruas perguntaram sobre a harmonização facial e o cirurgião dentista doutor Rafael Rocha responde. Portanto, fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica começa agora. Os benefícios que a amamentação traz, tanto para o bebê como para a mãe, são bastante conhecidos, mas essa tarefa nem sempre é muito prazerosa como normalmente a gente acha que é. Então, quem vai falar um pouquinho pra gente sobre os obstáculos que a amamentação traz é a doutora Valquíria Pinheiro. Ela é nutricionista e responsável pelo Banco de Leite Humano de Palmas. Doutora Valquíria, bom dia. Bom dia a todos. Doutora Valquíria, fala um pouquinho pra gente, porque como eu falei, né, a nossa primeira reação ao ver, acha que tá tudo lindo, super fácil, que é prazeroso, mas tem dificuldade no momento da amamentação? Quais os principais probleminhas aí que pode acontecer nesse momento? Então, sabemos que a amamentação é a melhor forma de alimentar o bebê, mas para algumas mulheres pode ser muito fácil e para outras mulheres pode ser bastante difícil. A mulher que amamenta, normalmente ela não deve sentir dor, uma leve dor no começo, no início da amamentação, mas no decorrer da amamentação não é para sentir dor. Então, se a mulher está amamentando com dor, com desconforto, né, se a mulher sente febre, mal-estar, com certeza ela está tendo alguma dificuldade para amamentar. Então, o prazer já não tem mais, porque algumas mães, doutora Valquíria, até relatam que chora, que a mama fere. Por que isso acontece? O peito pode machucar, pode sangrar, pode rasgar, né? E normalmente isso acontece porque o bebê pega errado no peito, é a pega incorreta. Então, para o bebê abocanhar corretamente, ele deve abrir bem a boca, a bochechinha redonda, o lábio inferior viradinho para fora. E nem sempre a mulher tem essa assistência onde ela ganha bebê. Nem sempre ela tem um profissional capacitado que possa estar avaliando se a mamada desse bebê está correta. Então, quando o bebê pega errado no peito, quando ele pega só no bico do peito, isso pode causar os traumas mamilares que a gente chama. E trauma mamilar é apenas um dos vários problemas que podem surgir com a amamentação. Então, a amamentação ela não é mais essa coisa tão simples. Pode ser simples para algumas mulheres e fácil, mas se fosse tão simples, a gente não teria tantos estudos, tantos artigos e livros que a gente tem hoje em dia para que a mulher ela tenha confiança na sua capacidade de amamentar e ela consiga vencer as dificuldades que podem surgir. E se o peito da mãe, doutora Valquíria, está machucado, o que ela deve fazer? Então, se o peito machucou, né, se há um trauma mamilar, se dói bastante para amamentar, essa mulher tem que procurar ajuda imediatamente. Ela tem que procurar um profissional, uma unidade que realmente possa dar esse apoio que ela precisa. Se o peito rachou, se machucou, cada caso deve ser avaliado. Em algumas situações, a gente apenas corrige a pega desse bebê, fazendo esse bebê abocanhar corretamente no peito. E em algumas situações mais graves, o aleitamento materno, a amamentação é suspensa por uns 2 a 3 dias, até que esse peito se recupere,
a mãe vai passando o próprio leite, ela vai retirando o leite do peito e dando ao bebê no copinho, porque ela não precisa parar de dar o leite materno. Ela precisa parar de botar esse bebê para sugar, para não machucar mais. Então, enquanto isso, ela vai ordenhando, vai dando leite no copinho para esse bebê, e esse bebê, com uns 2, 3 dias, a gente pode tentar novamente colocar esse bebê no peito, para que ela consiga amamentar sem o peito estar machucado. E qual o lugar, doutora Valquíria, que essa mãe pode estar procurando para ter esse apoio, esse suporte nessa situação? Nas dificuldades de amamentação, a mulher ela pode procurar um profissional capacitado em aleitamento materno, assim como ela pode procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dela, ela pode procurar um profissional da saúde, um obstetra, um pediatra, um dentista, uma enfermeira, qualquer profissional que trabalhe com aleitamento materno. E além disso, ela pode procurar o Banco de Leite Humano, que é um centro de apoio à amamentação, que está ali justamente para ajudar e apoiar as mulheres nas dificuldades que é a amamentação. Nós falamos do trauma mamilar. O trauma mamilar é apenas uma das dificuldades. Nós temos os engurgitamentos mamários, que é quando o peito empedra, o famoso peito empedrado. Nós temos as mastites, que é a inflamação da mama, que pode virar um processo infeccioso. Isso pode evoluir para um abscesso mamário. Enfim, a gente tem várias situações que começam com trauma mamilar. E se a mulher não tiver uma assistência adequada, isso vai evoluindo para um engurgitamento, para uma mastite, para um abscesso mamário. Vai ficando cada vez mais sério, né, doutora Valquíria? Vai ficando cada vez mais sério, e isso pode levar a mulher a desmamar esse bebê precocemente, porque ninguém merece estar amamentando com dor. Isso é verdade. E como que se encontra, doutora Valquíria, a situação do banco de leite humano aqui da nossa cidade? Então, como a gente já falou, o Banco de Leite ele é esse centro de apoio à amamentação. A mulher que tem dúvida na amamentação, que tem dificuldades para amamentar, procura o Banco de Leite Humano. O Banco de Leite, além dele trabalhar apoiando as mulheres nessa dificuldade, trabalha coletando leite, processando e distribuindo. Hoje o estoque do Banco de Leite para atender os bebês internados na UTI do hospital está muito baixo. Não precisa de doação. Precisa de muita doação. A gente tem mais de 46 bebês precisando do leite materno. O estoque está muito baixo. Desde o início do ano a gente vem passando uma situação delicada. Então a gente faz um apelo mesmo para aquelas mulheres que estão em casa amamentando, percebem que sobra leite no peito, então é essa sobra que ela doa, é o que o bebê deixa no peito que vai ser doado, esse leite processado para alimentar os bebês que estão na UTI. Então uma mãe que amamenta e que doa leite, ela é mãe 2 vezes. Ela é mãe do bebê dela e ela é mãe de um monte de bebê internado que precisa desse leite não só como alimento, mas como um suplemento imunológico que vai ajudar esse bebê a se recuperar e receber alta muito mais rápido do hospital. E como que as mamães que estão nos assistindo, doutora Valquíria, pode se tornar uma doadora? Para ser doadora é muito fácil. Ela pode ligar no nosso telefone, que é um Disque Amamentação, que é o 0800 646 8283. A mãe liga, a gente faz um cadastro e ela recebe a visita do banco de leite na casa dela, que é os bombeiros do projeto Bombeiro Amigo do Peito, junto com a enfermeira do banco de leite. Então eles vão à casa da mulher, eles levam o kit de doação, chegando lá a enfermeira ensina como ela vai utilizar aquele kit, que ela vai retirar esse leite e armazenar. Enchendo o frasquinho, ela liga novamente para nós e a gente vai até a casa dela e recolhe esse frasquinho que ela tirou. Esse leite vai processar, lá no banco de leite é feito todo um controle de qualidade e esse leite é liberado para consumo para os bebês prematuros, de baixo peso que estão internados na UTI. Que bom. Mas antes, doutora Valquíria, eu queria que você deixasse dicas de como prevenir passar por essa situação de forma tão dolorosa, né? Porque a gente sabe que é tão importante, esse momento é tão prazeroso para a mãe. Eu tenho certeza que quem é mãe deseja muito amamentar, mas amamentar de forma confortável, de uma forma mais gostosa. Então, queria que você deixasse dicas de como prevenir chegar a esse ponto de sentir a amamentação como um problema, como uma dificuldade. Então, a melhor coisa é se preparar para amamentar. E isso não quer dizer preparar o peito, fazer exercícios, nem passar nada. O preparo hoje que a mulher tem que fazer para conseguir amamentar com sucesso é buscar informações, é ler, é participar de palestras,
rodas de conversa, buscar informações nos sites, né, que trabalham aleitamento materno, conversar com outras mães que já tiveram experiência. Então é a melhor forma de se preparar. E sabendo que pode surgir dificuldades com a amamentação, mas que se procurado no início, essas dificuldades são amenizadas, são sanadas e essa mulher consegue amamentar e oferecer a seu bebê o melhor leite que existe para que esse bebê cresça forte, saudável, inteligente, e a mãe ela se sente muito satisfeita por conseguir amamentar seu bebê, transmitir para ele todo o carinho que esse bebê precisa para crescer bem. Com certeza. Doutora Valquíria, muito obrigada por estar com a gente. É sempre um prazer ter você conosco, tanto no nosso programa da rádio como aqui na TV. É sempre uma delícia lhe entrevistar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu tô de volta. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf, Odontologia Premier. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro. Atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você, em cada conquista. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta e com o passar do tempo todos nós vamos envelhecer, não é verdade? Isso é uma coisa que não tem como fugir. As marcas de expressões vão surgindo, as rugas, a flacidez, a luminosidade da pele já não é mais igual. E quem vai falar com a gente sobre isso é a doutora Mariana Alpino e o doutor Gustavo Alpino, são dermatologistas e hoje o nosso tema é sobre envelhecimento. Doutora Mariana, bom dia. Bom dia. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia, Maiara. Doutora Mariana, vamos começar já aqui, né, de mulher para mulher? Vamos. Me explica uma coisa, quando o paciente chega no consultório e fala, não estou satisfeito com a minha pele, estou envelhecendo, quero melhorar. Como que o dermatologista vê essa situação, doutora Mariana?
Então, Mayara, primeiro a gente precisa saber se aquele paciente ele tem alguma rotina de tratamento com a pele. Basta o uso do protetor solar, que a gente já considera uma rotina. Então, a gente vai avaliar o tipo da pele desse paciente, a idade, o grau de envelhecimento dessa pele, se tem manchas, se tem vasinhos, se tem alguma lesão sugestiva de câncer de pele. Isso é muito importante. O dermatologista ele é o médico especialista nessa área, então muitas vezes o paciente ele vai ao consultório atrás, né, de um tratamento estético e a gente acaba identificando um câncer de pele. Isso é comum, né, já aconteceu. Então, com tudo isso, com toda essa avaliação, a gente fica realmente querendo saber se o paciente ele tem esse programa de tratamento, né? Se ele já fez, e baseado nisso, na expectativa desse paciente, é que a gente vai considerar a melhor opção de tratamento, se a gente vai fazer somente um tratamento mais conservador, ou se ele vai querer realmente entrar para um programa de procedimentos. Vai depender muito dessa expectativa e disso tudo que eu acabei de falar, né? Avaliação prévia pelo dermatologista. Perfeito. Doutor Gustavo, se o paciente então opta por esse programa de rejuvenescimento, quais os tratamentos que ele vai encontrar? Então, Mayara, primeiro de tudo você tem que identificar qual que é a necessidade do paciente. A partir daí você vai ter que ter prioridade. Então, hoje em dia, assim, falando de face, né, eu acho que as marcas de expressão, a flacidez da pele, a qualidade da pele, né? Então o paciente busca muito a toxina botulínica, busca os preenchimentos, o MD Coats, busca também assim, o uso de equipamentos que melhoram a flacidez, como por exemplo o ultrassom microfocado. Então nós temos algumas opções que, dependendo da necessidade, a gente consegue ter uma boa indicação. Doutor Gustavo, você falou da toxina botulínica, do preenchimento, que é algo que está muito evidente, né? A gente está vendo principalmente os preenchimentos. Eu queria que vocês citassem, doutora Mariana ou doutor Gustavo, a diferença de cada um e se são permanentes, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem em relação a isso. Então assim, eu vou falar um pouquinho então da toxina, que assim, é mais fácil de entender. A toxina ela é uma substância que você vai injetar na musculatura que tem movimento com o objetivo de diminuir as rugas dinâmicas, que é o pé de galinha, é aquela ruguinha que fica entre as sobrancelhas, que fica na testa. Então ele é um tratamento preventivo. Quanto mais cedo você começa a fazer, melhor é o resultado e você impede que essas lesões elas progridam. E o preenchimento, a Mariana tem muita experiência, eu acho que é importante ela falar um pouco. O preenchimento já é para reposição de volume, né? O paciente jovem, ele tem a face, né? A gente chama de triângulo da face. Então a gente tem um triângulo invertido. A base seria mais ou menos na região da sobrancelha e o vértice seria na área do queixo. Isso é uma característica de juventude. Com o passar dos anos, lentamente, gradativamente, esse triângulo ele começa a ser invertido. Então, a gente começa a ter um acúmulo maior nessa região do mento, a região do arco da mandíbula. Então, o preenchimento ele vai fazer com que aquele volume que foi perdido, que desceu, ele volte para o lugar, né? Então, a gente vai tendo a perda óssea, perda de gordura e ele vai reposicionar toda essa face. Então, seria essa função do preenchimento, volumizar. E a toxina, como o doutor Gustavo respondeu, né, é para ruga dinâmica. Agora tem que tomar muito cuidado com essa questão do volumizar, porque o MD Coats ele tem essa vantagem, ele trabalha muito a periferia da face, muito essa região, exatamente para quê? Para fazer o lifting com preenchedor e não para ficar com aquele rosto gordinho. Então a gente consegue, através dessa técnica, afinar rosto de paciente que tem o rosto mais gordinho. A gente consegue, é um jogo de luz e sombra, né? A gente vai jogar luz naquela área que eu quero projetar e vai esconder aquela área que está muitas vezes incomodando o paciente. Lógico que tudo tem suas limitações e suas indicações adequadas, por isso a avaliação é importante. Com relação a ser permanente, não. O nosso envelhecimento ele é dinâmico, a gente não para de envelhecer. A cada dia a gente envelhece um pouquinho e mesmo fazendo o procedimento, esse envelhecimento ele continua diariamente. A gente consegue frear,
melhorar essa qualidade de envelhecimento, mas os produtos eles não podem ser permanentes exatamente por causa disso, porque o envelhecimento ele continuaria, e se fosse permanente, esse produto ele estaria utilizando uma área em que posteriormente eu não teria como abordar. Então hoje eles são realmente reabsorvíveis, temporários, para que a gente continue tratando a longo prazo esse paciente, mas sempre com uma melhora. Doutora Mariana, nós falamos da toxina botulínica, do preenchimento, mas dentro dessa situação de rejuvenescimento, só esses 2 tratamentos são suficientes ou existem outros? Existem. É um conjunto, né? Cada um vai agir de uma maneira diferente. Como foi falado, do Botox, da toxina botulínica, ele tem uma indicação, do preenchedor teria outra de volumização. A gente tem também os bioestimuladores, é como se fosse um cofrinho de colágeno. Então, depois que você recoloca a face do paciente na posição ideal, que seria a posição que ele já teve, a gente pode estimular essa pele a produzir mais colágeno. Então, uma das técnicas são os bioestimuladores. Além disso, tem o ultrassom microfocado, que vai somar com a ação do bioestimulador. O que, no caso, os pacientes eles precisam entender é que não existe um tratamento ideal. Muitas vezes é um conjunto de técnicas que vai fazer com que o resultado naquele paciente consiga ser atingido, respondendo às expectativas que ele desejava. E o laser CO2? O que é? Explica um pouquinho pra gente. Então, o laser ele já entra quando você precisa cuidar da qualidade da pele, da parte externa da pele. Apesar dele produzir um grande estímulo de colágeno, ele vai ter indicação para você tratar aquelas rugas que já são mais permanentes, para tratar a cicatriz de acne. Então, como ele vai funcionar? Ele vai produzir um trauma naquela pele, aquele processo inflamatório produzido pelo laser, né? Vai gerar uma série de produção de ativos naturalmente dentro da derme, que vai fazer com que essa pele melhore a qualidade. Agora, é um tratamento mais abrasivo, mais perigoso, que você tem que ter um cuidado na recuperação. Então não é um tratamento indicado para qualquer tipo de pele. Tem que ter uma indicação bem adequada, senão pode ter efeitos colaterais. E muito cuidado depois, né? Então o paciente ele tem que estar ciente de que ele vai ficar pelo menos uns 5 dias dentro de casa, fugindo da claridade, do sol, tendo alguns cuidados. Mas o resultado dele é excelente. Então, lógico que com uma indicação adequada, vale a pena. E com qual frequência é indicado estar fazendo os procedimentos? Então, dependendo do procedimento, a toxina botulínica, eu sempre falo para o meu paciente o seguinte, vamos tentar ter o efeito melhor dela. Então, ele vai relaxar a ruga dinâmica, né, as rugas do movimento, e com isso, com o tempo, suavizando essas marcas. Então, se o paciente ele faz a cada 6 meses, certinho, a gente já tem um pouquinho de perda, exatamente porque ele vai diminuindo, né, gradativamente o seu efeito. Então eu oriento meus pacientes a realizarem a toxina a cada 5, 6 meses, para pegar ainda um pouquinho do efeito dela, para a pele não voltar a marcar. É como se fosse um papelzinho que dobra e fica a marca. O preenchimento, normalmente a gente utiliza o ácido hialurônico, Mayara. O preenchimento a gente tem uma média de duração de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo da região em que ele é colocado. Já os bioestimuladores, dependendo de qual foi usado, eu oriento o paciente a fazer 3 sessões seguidas, reavaliar depois de 2 anos, ultrassom microfocado. Tem pacientes que têm indicação de 1 sessão ano, já outros pacientes acabam tendo indicação de mais de 1, no caso 2 anos. É uma avaliação individual, a programação ela é individual. A hora que o paciente realmente ele consegue entender isso, que não adianta ele só ir atrás, eu quero fazer um procedimento X, ligar e marcar. Ele acaba tendo algumas perdas com isso, né? Ele poderia ter uma eficácia maior de um tratamento se procurasse um dermatologista para avaliar primeiro essa pele e indicar o que é o melhor para esse paciente. Perfeito. Uma última pergunta que eu acho que vale para os dois. Qual o resultado esperado dentro dessa situação, dentro de um desejo? Porque eu sei que quando o paciente procura tanto a doutora Mariana como o doutor Gustavo, vai naquela expectativa, né? Às vezes tem um receio, será que meu rosto vai mudar? Será que eu vou mudar muito? Mas o resultado sempre é o mais esperado, é muito ansioso aquele momento, aquele resultado final. Então, o que esperar nessa situação?
Então, essa é uma pergunta clássica do paciente. Doutor, eu vou mudar? Você já mudou. Envelhecer já muda. Então, qual é o objetivo desse tratamento? É que você volte a ter o que você já teve um dia. Que você volte a ter a sua pele com a consistência que ela já foi, os compartimentos da face no local que ele já foi, o triângulo facial invertido novamente, né, com a base lá na sobrancelha e o vértice no queixo, melhorar a luminosidade, diminuir ruga. Então você vai mudar gradativamente, mas para melhor. Exatamente. Então, sim, existe uma mudança, essa mudança ela é gradativa, porque quando a gente acaba instituindo um protocolo de tratamento, isso não é realizado num único dia, existe toda uma programação. Eu gosto muito de programar dos meus pacientes anual. Eu sento com o paciente no início do ano e a gente programa assim. Ano passado a gente trabalhou muito preenchimento, o MD Codes. Esse ano a gente vai tentar trabalhar o estímulo do colágeno. Então, vamos ver o que a gente vai fazer em matéria de bioestimulador, ultrassom, CO2, de acordo com cada paciente. Então ele sabe que ao longo daquele ano ele vai ter esse tratamento, agora é a toxina sempre. Pelo menos 2 vezes no ano, isso a gente não tem como fugir. Não. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu tô de volta. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. Estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Dia 4 de fevereiro, segunda-feira agora que passou, foi o Dia Mundial do Câncer. Um assunto que ainda tem muito o que se falar e a nossa população precisa saber. Quem vai abordar esse assunto com a gente nessa manhã de domingo é o cirurgião oncológico, Dr. Eduardo Gomes. Dr. Eduardo, bom dia. Bom dia, Mayara. Muito obrigado pela oportunidade e o convite. A gente que agradece, doutor Eduardo. Eu queria que você começasse contando pra gente a importância desse dia, né, que foi criado em 2005 para conscientizar a nossa população. Então, um órgão internacional chamado União Internacional para Controle do Câncer criou esse dia, que é 4 de fevereiro, já desde 2005, para lembrar as pessoas, né, dessa grave doença e estimular e fomentar o controle do câncer. E nesta última segunda-feira, dia 4, iniciou-se uma campanha que durará 3 anos
foi inaugurada nessa segunda-feira, com o slogan de Eu Sou e Eu Vou. E o principal linha, né, da campanha é a conscientização, estimular as pessoas a refletirem sobre o câncer e o que é que elas podem fazer para o controle e o combate dessa doença. Doutor Eduardo, você como cirurgião oncológico, sente que ainda a população é um pouco resistente em se prevenir? Porque a gente fala muito no decorrer do ano, existem campanhas que são mais conhecidas como Outubro Rosa, Novembro Azul e o Dezembro Laranja, né, que é o câncer de pele. Você sente que ainda assim existem outros cânceres e outras doenças que as pessoas ainda são carentes de informação? Parece que somente nesse período dessas campanhas que elas dá um sinalzinho de alerta? O câncer de mama é o mais comum na mulher no mundo inteiro, depois do câncer de pele. O câncer de pele é o mais comum de todos no mundo inteiro. Passando esses tumores, aí vem o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata. Então, já há um bom tempo vem se falando e sendo feitas campanhas, né? Então, as pessoas já têm uma noção disso. Mas outros ficam mais esquecidos. O colo de útero já é falado, mas não tão falado. E é o terceiro câncer a acometer as mulheres, e acomete muitas mulheres em idade jovem, e é extremamente frequente no nosso país, que ainda é um país em desenvolvimento. Está relacionado ao HPV, e nós já temos a vacina para o HPV, e a rede pública já dá cobertura para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos dos 11 aos 14 anos. Então, assim, já é um método que oferece uma boa cobertura para a prevenção do câncer. Paralelamente a isso, vem os preventivos, que a gente pode falar mais adiante. Então, tem o câncer de colo de útero na mulher, que é um câncer que fala-se pouco, mas tem que ser lembrado. O câncer de intestino, que é muito frequente, a gente já tem métodos de rastreamento, pesquisa de sangue oculto, a colonoscopia, são métodos disponíveis, associado a hábitos de vida que podem ajudar grandemente na prevenção desses tumores. Doutor Eduardo, outra coisa que com certeza você ouve bastante, né, em consultório, na clínica, tem o câncer, descobrir, não vou mexer, porque se eu mexer, começar o tratamento, aí vai piorar. Isso é um mito que infelizmente as pessoas se apegam a isso, né, doutor Eduardo? E você pode acreditar que tem pacientes que não voltam no consultório com medo disso acontecer. Não é melhor não mexer, doutor? Não, isso é um mito. Infelizmente, boa parte dos tumores ainda são descobertos num quadro avançado. Então, o paciente associa a descoberta do tumor e ao início de uma investigação a uma situação que já está mais delicada, é como se fosse a ponta de um iceberg. Justamente. Entendeu? Então, mas é mito, o paciente tem que ir atrás, porque hoje, com as novas drogas, medicamentos, radioterapia e cirurgia, o tratamento do câncer hoje é multidisciplinar, a gente não trabalha sozinho, são vários colegas, especialistas, juntos com essa tarefa. E é mito, as pessoas têm que procurar seguir em frente. Com certeza. Doutor Eduardo, durante sua resposta você falou sobre hábitos de vida saudável. Fala um pouquinho pra gente da importância desses hábitos, de praticar no dia a dia, tanto durante o tratamento como para evitar o câncer, porque tem muita gente que acha que a atividade física, uma boa alimentação não é tão bom assim, né? Então tá todo mundo errado. Você já começou falando, quase que eu vou voltar a pergunta para você, mas parece clichê, mas não é. Cigarro, todo mundo já sabe, não precisa, né? Cigarro é isso. Tem que parar, 30% dos tumores estão relacionados a cigarro, boca, garganta, pulmão. Outros tumores de outros órgãos estão relacionados ao cigarro, o próprio câncer de colo de útero. O cigarro tem impacto no sistema imunológico do organismo. E o sistema imunológico é um guardião contra os tumores, entendeu? Então, tudo que compromete o sistema imunológico pode favorecer o surgimento de um câncer. Então, mas 30% dos tumores estão diretamente ligados ao tabagismo. Fora isso, hábitos de vida saudável, controle do peso, a obesidade tem impacto em vários tumores, mama, útero e outros, próstata, atividade física regular, uma dieta com menos carne vermelha, gordura, carnes processadas, embutidos, defumados, presuntos, são alimentos, ruim, né? São alimentos que têm relação com a origem do câncer do intestino, por exemplo, estômago. Isso tem que ser evitado. Aí por aí vem o autocuidado, a pessoa se observar,
aparecer um sangramento nas fezes, vamos olhar o que está acontecendo. Estou sangrando fora do habitual, uma menstruação, um sangramento vaginal fora do habitual, isso tem que ser investigado. Proteção solar, evitar o sol das 10 às 16 horas para o câncer de pele, o uso do filtro solar, realizar os exames periódicos, as mulheres aos 40 anos procurar a mamografia e por aí vai. Os homens aos 50 anos, avaliação da próstata. Se tiver caso na família, 45 anos. Para o intestino também, a pesquisa de sangue oculto e a colonoscopia, quando disponível, a partir dos 45 anos. Então a gente tem já essas ferramentas. Doutor Eduardo, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores, o que é legal eles estarem praticando no dia a dia, quais exames inserir nos check-ups que a gente faz aí normalmente durante o ano. Conta um pouquinho pra gente do que a gente também tem disponível aqui, porque eu fiquei sabendo que a gente já encontra esses serviços, esses exames aqui, a gente já não precisa mais se deslocar da nossa cidade, né? Então, Mayara, além do que a gente já falou dos hábitos de vida, né? Os exames de rastreamento, as mulheres iniciar preventivo, Papa Nicolau, idealmente preconizado pelo Ministério da Saúde é 25 anos, mas com o início da vida sexual já começa a se pensar um controle, ginecologista. A vacina, antes disso, pensar na vacina, não esquecer o calendário vacinal para HPV e para hepatite B, que é disponibilizado na rede pública. Sim. E aí, 25 anos o Papa Nicolau, e daí acompanhar, pode ser, dependendo de como isso esteja, poderá ser espaçado para 3 anos. A mamografia aos 40, a pesquisa de sangue oculto a partir dos 45, ou colonoscopia, e se for a pesquisa de sangue oculto anual, se for colonoscopia a cada 5 anos. Pacientes tabagistas, né, com longa história, existe a possibilidade de fazer uma tomografia de rastreamento com baixa dose de radiação, isso tem que ser conversado com um especialista. Colonoscopia, mamografia, preventivo. As atividades físicas, alimentação, né? Alimentação, atividade física, filtro solar. As pessoas com a pele mais clara e com manchas de pele, consultar um dermatologista periodicamente. Então tem cuidados, né, doutor Eduardo, que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, praticando, que evita, porque a gente sabe que ainda assim, precocemente detectado um câncer, a cura é bem maior, né? Com certeza, o câncer diagnosticado em fase inicial é tudo que ajuda bastante, né? Precisa para um sucesso no tratamento. Perfeito. Doutor Eduardo, quero muito agradecê-lo por estar com a gente novamente, é sempre um prazer entrevistá-lo. Espero contar mais vezes com a sua participação aqui com a gente. Pode contar, obrigado. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco a gente volta com o nosso quadro Saúde Bucal. Até lá! O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf, Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins.
Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. Itepac Porto. Com você em cada conquista. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. E que tal você aí tirar as suas dúvidas sobre harmonização facial? E você pergunta direto ao cirurgião dentista Dr. Rafael Rocha. Confira agora. Preenchimento labial é um procedimento realizado a todas aquelas pessoas que têm lábios finos ou lábios curtos. Pessoas que têm déficit de estrutura labial. Quando sorri, desaparece o lábio. Ou pessoas que perderam essa estrutura com o passar dos anos, o que é normal, é fisiológico. Hoje em dia, com as técnicas anestésicas, não dói. É um procedimento que o paciente vai estar anestesiado. Então ele vai sentir o desconforto da anestesia e posterior a isso vai ter um desconforto médio, moderado de pós-operatório, mas que com medicamentos e realizando todas as instruções passadas pelo profissional é muito tranquilo e esse paciente pode ter aí os seus lábios dos sonhos sem nenhum receio. Tantos homens também fazem que eu há muito tempo passo por procedimentos de harmonização facial. Toda pessoa vaidosa que gosta de uma face bela, ela deve sim procurar um profissional harmonizador, seja um profissional da área médica ou seja um cirurgião dentista que tenha a capacidade de realizar os procedimentos. E o importante é se sentir bem, né? Independente aí de gênero. Os padrões estéticos, eles têm influência do tempo e também tem influência do local. Então, hoje em dia, para o ano que a gente está, para o local em que a gente está, e digo isso porque tem regiões do mundo em que ser gordinho é um padrão estético aceitável. Tem regiões do mundo em que os dentes tão claros, eles não são aceitáveis. Então, para onde a gente está hoje, o rosto triangular é o que se deseja. Alguns homens, e aí a gente tem algumas diferenças, o homem ele precisa ter um rosto um pouco mais imponente do que a mulher. Então, às vezes, um queixo, um mento, um queixo um pouquinho mais quadrado, um ângulo de mandíbula que seja bem visível. Mesmo assim, uma face contornada e triangular que dá um aspecto jovial. Com o passar do tempo, essa face ela tende a ficar um pouquinho mais quadrada, que é normal da idade. E aí, o profissional harmonizador pode ou retardar esse momento, atenuar ou até mesmo, em alguns casos, devolver esse aspecto de face retangular com um contorno de mandíbula bem contornado, um zigoma evidenciado, que é o que se busca hoje naquilo que a gente aqui entende por belo. Pode ajudar. Aqui nós temos um músculo chamado depressor do septo. Quando a gente sorri ou a gente faz algum movimento, esse músculo ele deprime a ponta do nariz, ela baixa a ponta do nariz. Tem procedimentos em que você pode, às vezes, ou com botox, tirar um pouco da força desse músculo, ou até mesmo procedimento cirúrgico em que você pode descolar esse músculo. Tem alguns outros procedimentos que não são tão invasivos, que podem amarrar esse músculo. Enfim, a pontinha do nariz, ela desce por conta dele e tem tratamento para ele sim, para que essa pontinha fique lá quietinha, onde você quer que ela fique. Como você pode perceber, é muito importante que se procure um profissional da área.
E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, sempre te levando muita informação e qualidade de vida. E lembrando que todo sábado, ao meio-dia, nós temos um encontro marcado na Rádio Jovem Palmas FM 104,7 e, é claro, todas as manhãs de domingo aqui no SBT, a partir das 10 horas, o nosso encontro é marcado. Portanto, até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Laboratório Sabin PhD, ITEPAC, Landgraf Odontologia Premier, Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Medprev, saúde para toda a família.